Técnicas para acalmar os ânimos e manter a calma. Vamos lá. Algumas estratégias. Uma das técnicas é a respiração consciente. Essa que eu mais utilizo, mais oriento, é que dá certo. É respirar. Porque quando vem a tensão, o coração acelera, né? E aí a mente começa a trabalhar diferente e isso atrapalha. Então você respira, sentindo a sua respiração e respirando lentamente. Isso vai controlar os seus batimentos cardíacos e você vai conseguir ter a tranquilidade para tratar daquela situação. Nossa respiração tende a ficar mais curta e rápida, o que pode aumentar ainda mais o estresse. Ao focar na respiração e praticar respirações profundas e lentas, podemos reduzir a ansiedade e promover um estado de relaxamento, tanto em nós quanto no paciente. Tá? Outra técnica, eu vou acrescentar aqui, técnica do 1 minuto. A situação está tensa, né? Fugindo um pouco do controle. O senhor pode me dar 1 minuto, por gentileza? E sai. Quando você sai de cena, aquele minuto é o minuto que o cliente respira. E é o minuto que você também vai respirar e voltar no seu estado que deve ser. Né? E aí, quando você retorna com o cliente, você já retorna né, partindo ali para o fechamento daquela questão. Nesse momento também, se você estiver fora do teu controle, você pode pedir ajuda ao colega. Aí é que entra o trabalho em equipe. Por isso que o trabalho em equipe é importante, né? Os colegas, eles precisam se ajudar. Até você mesmo, se vê um colega que está numa situação complicada com o cliente e vê que ele está perdendo a linha, está ficando nervoso, não está sabendo lidar, você pode muito bem chegar no seu colega, colocar a mão no ombro dele, deixa que eu resolvo, vai lá e toma a frente. Tá? Então, esse combinado entre a equipe é muito importante. Né? Às vezes uma situação complicada, aí um colega vê aquela situação e chama, né? Isso acontece muito, esses acordos entre médico e secretária, né? Porque às vezes o médico e a secretária trabalham muito sozinhos ali. Né? Então, quando o médico percebe que a secretária está numa situação assim complexa, chama a secretária, né, para ela sair ali daquela situação, né? Então, esse combinado funciona muito bem. Tem perguntas aí, Cláudio? A Cláudia fez o seguinte comentário, a Cláudia Silva. Coloca o telefone no mute, respira fundo, ajuda bastante. Aí o Emerson Araújo complementou. Também funciona, Cláudia. Isso aí. Funciona, né? Esse tempo, né? 1 minuto, respirar, essa pausa. Hoje, né, eu numa reunião, né, de consultoria, uma atendente me perguntou assim, mas como é que eu faço quando o cliente ele se exalta no telefone, fica nervoso, começa a xingar, o que a gente faz? A gente encerra a ligação ou a gente fica ali naquele embate com o cliente? Você nunca deve entrar no embate com o cliente, principalmente se for no telefone, né? Então, nunca deve entrar no embate com o cliente. Em situações como essa, encerra a ligação. Mas encerra de forma educada, cordial. Falando, senhor, nesse momento a gente não consegue resolver. Agora, mais tarde eu ligo para o senhor, ok? Encerra a ligação. E aí depois retorna, né? Ou dependendo da situação, pede para o cliente retornar. Enfim, mas nunca entre no embate
com o cliente. Presencial. É necessário ter no ambiente ali da recepção, ali na sala de espera, próximo, uma sala. Uma sala em que você possa, numa situação de estresse, tirar esse cliente da recepção e ir para essa sala. Por quê? O cliente, quando ele se exalta na recepção, ele não se exalta para você ou para o atendente que está ali. Ele se exalta para a plateia, né? Para os outros clientes que estão ali aguardando. E isso provoca ali o caos, né? Porque ele se exalta, a outra pessoa ali que não estava nem pensando em nada, aí começa a prestar atenção no que está acontecendo e começa a concordar, porque é natural que um cliente concorde com um outro cliente. Aí começa a concordar, e aí, às vezes, um problema que você tem se multiplica e você acaba tendo 10 problemas, né? Então, uma situação que o cliente se exaltou, gritou, bateu no balcão, retira esse cliente da recepção. O senhor pode vir aqui para a gente conversar? Tira ele da recepção e vai para a sala. Na sala ele vai estar sentado numa mesa, né? A mesa já é o limite, né? Por isso que é bom você conversar, tratar com o cliente diante de uma mesa ou de um balcão, né? Algo que divide, porque isso aqui já coloca um limite. Então ele está sentado ali do outro lado, então aí ele já vai conversar no outro tom, ele muda o tom, porque ele saiu, né, de cena ali da plateia. Então essa jogada precisa ser muito bem combinada na equipe. É muito bom ter uma liderança presente, que pode tratar dessas situações de conflito, ou então tem na equipe uma pessoa que é mais habilidosa para lidar com esse tipo de situação, né? E quando essa situação acontece, é essa pessoa que vai tratar, que vai atender, né? Então, precisa criar planos para agir diante dessa situação. Tá? Então, eu vou colocar aqui sala de atendimento. Uma sala de atendimento anexada ali na recepção, em que pode fazer essa fuga. Tá? A postura, né? Uma forma de transmitir confiança é manter a linguagem corporal aberta e relaxada. Né? Você com a postura, né, reta e tranquila. Isso inclui manter uma postura ereta, fazer contato visual, chamar o cliente pelo nome, evitar cruzar os braços ou fazer gestos muito evidentes. Além disso, é importante utilizar uma linguagem clara, objetiva, transmitindo segurança nas informações fornecidas ao paciente. A assertividade também empenha um papel fundamental na comunicação. Você ser assertivo na tua fala. Ser assertivo significa expressar nossas opiniões, necessidades e limites de forma respeitosa e clara. Sempre colocar no primeiro plano o respeito. Tem perguntas aí, Cláudio? A Mara fez o seguinte comentário, a Mara Soares. A estratégia de sair de cena é ótima. O cliente tem um tempo para pensar que ele pode dificultar a solução do seu próprio problema e se acalma um pouco. O Roberto fez o seguinte comentário também. Trabalho com a entrega de resultado e quando o paciente chega alterado, eu me viro, respiro e retorno o controle da situação. Isso aí, é respirar, contar até 10, né? E pedir ajuda aos colegas. Então, continuando aqui. Ao sermos assertivos,
evitamos comportamentos agressivos ou passivos e estabelecendo limites saudáveis de interação com o paciente. Aí eu trouxe aqui para vocês palavras e expressões que a gente deve evitar. Muita gente fica na dúvida, né, em relação, né, o que eu falo, como eu falo. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Não tenho certeza, não sei. Né? Isso é coisa que você não fala, nem no atendimento telefônico, nem pessoal. Você nunca pode dizer que não sabe, que não tem certeza. Você está transmitindo aí uma dúvida, né, para o paciente. Então, aqui substituindo, eu vou verificar para você, ou para o senhor, né? Vou buscar essa informação e retorno em breve. Outra expressão, né? Isso não é minha responsabilidade. O cliente, ele não quer saber de quem é a responsabilidade. Se você está ali para atender, você está representando a empresa, né? Então, ele entende que você é responsável. Então, aqui você pode substituir. Vou encontrar a pessoa certa para ajudá-lo com isso. Ou vou encaminhá-lo para o profissional adequado. Outra expressão. Você precisa. Ou você tem que. Né, quando se fala, você precisa entender. Você tem que se acalmar. São coisas que agravam muito a situação. Você pode substituir por seria útil considerar. Ou recomendo que você. Outra expressão. Isso é impossível. Então, você pode substituir aqui por vamos explorar alternativas. Ou eu vou verificar se há outras opções disponíveis. Essa coisa das opções, eu vou até marcar aqui de amarelinho. Isso é muito importante, porque o cliente, ele quer estar no controle. Até porque ele é o centro, né? O cliente, ele é o centro do negócio. Então, ele tem o poder ali, vamos dizer assim. Né? E ele entende isso. Ele entende que ele está pagando, então ele pode. Né? Então, ele entende dessa forma. Então, existem situações que o cliente pede determinada coisa. Eu quero que seja feito isso, vocês têm que fazer isso. Então, ele quer dizer para você o que você tem que fazer com aquela situação dele. Só que muitas vezes você não pode fazer exatamente aquilo que ele está pedindo. Como é que você mantém o cliente no poder dizendo não para ele? Né? Então, o que você faz? Você dá alternativas. Você não pode fazer aquilo que ele quer, mas você chega para ele e fala assim, fulano, é importante chamar pelo nome, né, para trazer ele para você. E aí você fala, fulano, essa forma eu não consigo fazer, mas eu consigo fazer dessa ou dessa. O que o senhor prefere? Você devolveu para ele o poder. Então você dá a ele opções, ele vai escolher uma ou outra que está dentro ali das suas possibilidades. Por isso é que é importante a gente combinar e tratar essas demandas antes. Né? Por isso quando a gente faz uma análise de risco, análise de problemas, a gente procura trabalhar em cima das demandas de problemas que já aconteceram, a gente imagina problemas que podem acontecer e a gente cria um método, né? Um modelo, um script, uma orientação, um protocolo, né? De como lidar com aquela situação adversa. E isso precisa ser treinado, todos os funcionários precisam saber disso, precisa estar documentado, precisa estar escrito, para que não seja um problema recorrente. Porque quando o problema acontecer, essa pessoa vai saber como agir naquela situação, porque aquilo já está combinado. Porque tem problemas que são muito comuns. Problemas com agenda, cliente que agenda, diz que agendou e não agendou, não está agendado. Problemas de cadastro, às vezes faz um agendamento, só que o sistema não registrou. Tem inúmeros problemas desse tipo que são corriqueiros, que acontecem, e que a gente precisa criar essas alternativas de como agir diante dessas situações. Fala, Cláudio. A Denise Coutinho fez o seguinte comentário.
Boa noite. Quando tem opção, fica mais fácil. Difícil mesmo é quando não tem nenhuma opção. Precisa criar alternativas. Por isso que isso precisa ser discutido. Claro que a gente, quando está no nível ali do atendimento, muitas vezes a gente não tem muita autonomia, né? Isso precisa partir da liderança. A liderança que precisa vir e fazer um estudo dessa situação e criar as alternativas. Então, isso é uma discussão que a gente precisa levar para as reuniões de feedback, né? Porque a gente que está ali na linha de frente, a gente que está lidando com o problema ali no dia a dia, a gente sabe como fazer, né? Então, a gente precisa reunir esses fatos, né? E levar para as reuniões para discutir, para que isso não aconteça, né? Ou então, para que minimize. Porque tem problemas que você não consegue zerar, né? Tem problemas que você não vai resolver. Mas como fazer para reduzir o impacto, né, dessa situação? Continuando aqui, né, as expressões. Você está errado. Ou não entendo porque você pensa assim. Pode substituir por entendo a sua perspectiva. Podemos discutir mais sobre isso? Ou posso ajudá-lo a entender a minha posição? Outra expressão. Calma, ou relaxa, quando o paciente está agitado, né? Você pode substituir por entendo que você esteja preocupado, vou fazer o melhor para resolver a situação, ou vou ajudá-lo, estou aqui para apoiá-lo. É importante o cliente perceber que você está preocupado com o problema dele e que está fazendo todo o possível para resolver. E tem situações que não vai ser resolvida. Quando a gente lida com convênio, com operadora de saúde, tem um monte de situações que não dependem da gente e que a gente não tem como resolver. Mas se a gente conversar com o cliente, explicar que entende aquela situação e procurar orientar ele como ele deve agir naquela situação, como a operadora ou com aquele problema em si, você está demonstrando uma preocupação com o cliente e o cliente ele se sente confortável. Porque o cliente, assim, na recepção, na saúde, né, a gente tem vários elementos ali que interferem, né? Tem a gestão da empresa, tem a operadora de saúde, tem a ANS, tem várias questões, várias regras, né? Então a gente fica amarrado em muitas situações. Tem pergunta aí, Cláudio? A Mara Soares fez o seguinte comentário. Sempre há o que fazer, nem que seja ver a possibilidade de um desconto, um encaixe conforme a disponibilidade do cliente e do profissional. Isso, oferecer alternativas, né? Compensações, né? Algo que possa fazer para compensar aquela situação. E aqui uma última expressão, né? É assim que as coisas são. Ou sempre foi feito dessa maneira. Ou aqui é assim mesmo, né? Não tem jeito. Esse tipo de fala. Você pode substituir por vamos explorar outras opções. Ou podemos considerar uma abordagem diferente. Então, essas frases é bom você anotar, você imprimir, colocar próximo ali onde você faz o atendimento e esteja sempre olhando para que você consiga internalizar essas expressões. Diga. Então, a gente tem mais 2 comentários aqui. Primeiro é do Emerson Araújo. Tem que criar barreiras através de planejamentos estratégicos. E a Mara Soares. Ou talvez ver se é possível fazer um pacote diferenciado para agradar o cliente. Isso. Às vezes é melhor você perder um pouco, né, de um lado do que perder o cliente, né? Então, algumas concessões podem ser feitas, né? Continuando aqui.